Grande dia, meus amigos. Acabou o temor de que a impunidade iria reinar no Brasil. Não será o caso, não desta vez. Daniel Vorcaro permanece preso para desespero e tristeza do sistema e daqueles engajados em proteger corruptos, bandidos, ou porque são coniventes ou porque fazem parte do esquema. A gente não precisa citar nomes aqui, mas grande parte de políticos e autoridades em Brasília estão envolvidos nesse caso do Banco Master, né? Não querem a delação, não querem que o Vorcaro continue preso, mas caíram do cavalo, não terão um bom fim de semana pela frente, né? Então o próximo passo, sem dúvidas, é uma delação premiada. Acertei mais uma, eu falei que seria um 3-1, eu até comentei da possibilidade aí do ministro Cássio Nunes Marques ir para o outro lado, mas disse que a minha opinião era essa, que seria um 3-1. Não temos o voto do ministro Gilmar Mendes ainda, né? Mas já tivemos aí maioria. Então, o próprio Nunes Marques, André Mendonça e o Fux votaram pela manutenção da prisão. Muito provavelmente o ministro Gilmar Mendes vai votar contra, né? Porque já sabemos o porquê. Mas pouco importa, a maioria já foi formada, o Vorcaro vai seguir preso. Ele, como alguém que está acostumado ao luxo, a ser servido, a ter uma vida de bilionário, está lá na cadeia, tendo aí 1-2 horas de banho de sol por dia, enfim, não vai aguentar muito tempo, né? Ele vai abrir o bico, vai fazer uma delação premiada e vai entregar toda a turma, tá? Eu vi uma notícia aqui que eu achei maravilhosa, ó. PGR toma iniciativa de delação, mas a Polícia Federal já tem aval para tocar sozinha, ou seja, o ministro André Mendonça quer manter a PGR fora de um possível acordo de delação. Isso porque a PGR, né, o Paulo Gonet, tá envolvido também com o Vorcaro, direto ou indiretamente, estava lá tomando uísque em Londres. O PGR, o Paulo Gonet estava lá, estava todo mundo, estava o ministro do Lula, estava o Paulo Gonet, estava o Alexandre de Moraes, tava o Hugo Mota, tava o Benedito, amigo do Lula, né? Aquele ministro do TSE, dos tapinhas no rosto, tava todo mundo lá, tá todo mundo envolvido com o Vorcaro. Então o André Mendonça sabe disso, manteve o Gonet fora da jogada e a Polícia Federal é que deve tocar essa delação premiada caso ela realmente acontecer, tá? Vale frisar o seguinte, pode não acontecer a delação premiada, não porque o Vorcaro não queira, tá? Porque a informação que eu obtive é que ele quer sim, mas porque a Polícia Federal pode não precisar de uma delação premiada, né? Os 8 celulares que a PF tem em mãos do Vorcaro e de pessoas ligadas a ele, talvez já sejam mais do que o suficiente para colocar o Vorcaro aí para o resto da vida na cadeia e quase todos, se não todos, os seus companheiros. O que vai determinar se haverá uma delação premiada ou não é se a PF não tiver algum material ali nos celulares, né, que possa incriminar alguns comparsas do Vorcaro, né? Então vai depender disso. Acredito que sim, que o Vorcaro tem alguma coisa ali que não esteja contido nos celulares. Então ele pode oferecer isso para a PF em troca de algum benefício, alguma redução de pena, prisão domiciliar, enfim, alguma coisa. E aí, claro, vai do ministro e o relator, André Mendonça, aceitar ou não esse acordo de delação. Eu torço para que ele aconteça porque, além do material aliado à delação premiada, a gente vai ter aí um conjunto probatório muito mais robusto e que vai embasar e favorecer aí um impeachment de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, ou seja, quem mais ele indicar, né? Essa é a questão. Se a gente comparar, por exemplo, com a questão do Mauro Cid, ele delatou o Bolsonaro. Mas o que ele delatou? Ele delatou palavras, ele apenas falou, não apresentou provas. Por que ele não apresentou provas? Porque não há provas, porque não existiu golpe imaginário. Aliás, falando em presidente Bolsonaro, peço perdão, tinha que começar o vídeo falando sobre isso. Ele está internado, o caso dele é grave, parece que ele está com uma broncopneumonia, né? E eu peço que vocês orem pelo presidente, orem pela sua recuperação e torçam para que ele saia dessa ainda mais forte, porque a gente vai precisar. Já imaginou o Vorcaro abrindo a boca, delatando todo mundo, impeachment acontecendo? O que acontece com o caso do presidente Bolsonaro e de todos os envolvidos no 8 de janeiro? Cai por terra, vai ser inevitavelmente anulado, é o próximo passo. Já imaginou, cara? O Flávio Bolsonaro saindo da disputa e entrando quem? O presidente Bolsonaro. Cara, olha, sonhar é de graça ainda, né? Vamos sonhar.
Estão deixando eu sonhar, cara, estão deixando eu sonhar. É possível, né? Nada é impossível. Eu sempre disse para vocês que essa injustiça, ela seria revertida e seria anulada. Agora, quando é que era a questão, né? Mas que isso vai acontecer, isso vai. Agora, quem sabe esse ano ainda, né? Os investigadores da PF apostam numa delação premiada, enfim, as coisas caminham muito bem a partir de agora. Mudando um pouco de assunto, né? Enquanto tudo isso está acontecendo, o pessoal está preocupado lá em Brasília. O Lula, cara, ele acaba de dobrar a aposta para cima do Trump. Ele acaba de dar uma provocada gigantesca no Trump, né? Como diria a Soraya Trumbic, você tá cutucando a onça com a vara curta, o Lula. Olha só, o assessor do Trump, ele veio aqui pro Brasil. E tava tudo certo para ele visitar o presidente Bolsonaro lá na Papudinha, né? E aí, Alexandre de Moraes, ele tinha autorizado, inclusive, essa visita. De repente, mudou de ideia, voltou atrás e revogou sua própria decisão. Não está mais autorizado. E aí o Lula vem a público hoje e diz que o visto do assessor do Trump está cancelado, que ele não pode vir para o Brasil. Cara, essa gente está implorando, principalmente Alexandre de Moraes, ele está implorando para ter o seu visto cancelado, né? O Trump vai falar, então acabou, corta o seu visto e volta para Magnitsky. Ele está implorando para voltar para a lei Magnitsky. Está implorando, né? E o Lula, enfim, está cutucando a onça com vara curta. Eu não sei do que essa gente tem medo. Na verdade, eu sei, né? Eu só não posso falar porque democracia relativa, já viu, né? Mas, enfim, eu acho que eles têm realmente muitos, mas muitos motivos para temer. E o assessor do Trump é a menor das preocupações deles, viu? Podem ter certeza, eles têm muito mais com que se preocupar a partir da manutenção da prisão de Daniel Vorcaro, sem falar da CPMI e do INSS, né? Do filho do Lula, o Lulinha, que pode até ser preso com o aval do ministro André Mendonça. As coisas não estão nada fáceis. Como eu disse, não será um bom fim de semana para essa gente. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.